cabelo mais curto. Vai chegando. Precisamos conversar. Finalmente, esse dia chegou. Linda. Nosso cenário. Nossa, não trouxe livrinho, eu nem saio. Ainda bem que você não Eu trouxe. trouxe meu coisa. Ainda bem que você não trouxe. Oi, gente! Sejam todas muito bem-vindas, bem-vindos ao novo programa do ICL Precisamos Conversar. Eu sou Juliana Baroni e a partir de hoje, toda terça-feira às 19 horas, nós temos um encontro marcado aqui no ICL para discutir os principais assuntos da semana, mas sob o ponto de vista das mulheres. É claro que para isso eu não estarei sozinha. Aliás, eu estou muito bem acompanhada por mulheres maravilhosas que eu já vou apresentar para vocês. Mas antes eu tenho um recado super importante para dar. Você pode acessar o nosso programa, assistir ao nosso programa Precisamos Conversar, nas plataformas do ICL, do Eduardo Moreira e também em vídeo pelo Spotify. Olha que legal! Então agora chegou o momento de apresentar as minhas companheiras para vocês. Primeiro ela, que é cantora, compositora e atriz. Ela é uma mulher especial, fantástica, professora de história formada pela USP. Ela é a Açucena. Aplausos! Oi, Jô! Felicidade, viu? Desde que eu encontrei vocês a primeira vez para conversar, para falar do programa, estava animada para a gente começar e cá estamos, depois do carnaval, em plena terça-feira, falando de coisas que nos interessam e interessam a muita gente. Vamos embora, que prazer. Muito bem-vinda, viu? Obrigada. Nossa segunda debatedora é uma pessoa que eu admiro demais. Ela é empresária, investidora, especialista em tecnologia e negócios. Ela é a maravilhosa Nina Silva. Muito obrigada. Feliz imensamente de estar nessa bancada de peso. E também muito comprometida aqui de trazer as nossas, as nossas sensações, sensibilidades e também conhecimento para troca. Então, obrigada pelo convite. Obrigada a você por estar aqui, uma voz importantíssima para somar aqui na nossa mesa. Nossa terceira debatedora, ela gosta de ser apresentada como escritora. Eu, inclusive, estou lendo aqui o livro dela, Feminismo em Comum, que eu indico muito para as meninas que estão aí nos assistindo e para todas as pessoas, público em geral. Mas ela é mais do que isso. Ela é Márcia Tiburi. O que mais você é, Márcia Tiburi? Conta pra gente. Eu sou uma pessoa feliz. Eu sou feliz de estar aqui com vocês, feliz com esse nosso encontro. Afinal de contas, precisamos conversar sobre tantos assuntos e é uma sorte realmente na vida ter encontrado vocês e a gente conseguir fazer esse debate que vai acontecer toda semana. Eu passei a vida sendo professora de filosofia, eu continuo, enfim, também trabalhando com isso. Mas hoje eu sou uma pessoa que, sobretudo, escrevo livros e bato papo com as minhas amigas. E a gente também manda uns recadinhos para os inimigos. É isso, aguardem, obrigada. Prazer imenso, prazer imenso de estar aqui. Nossa quarta debatedora é uma pessoa que eu conheci através das redes sociais. Quem me apresentou foi o Frei Davi. Ela é ativista, influenciadora social. Ela é... Eu posso dizer que você é humorista? Porque você é muito engraçada. Não sei. Ela é Sara Azara, senhoras e senhores. O que mais você é, Sara? Mãe. Mãe, Deixa eu transista. ver, mãe ocupada. Transista. E conversa fiada. Isso. Conversa fiada, inteligente. Comunicadora. Comunicadora. Eu gostei desse negócio, comunicadora. Eu falo isso agora, sou comunicadora. Comunicadora é um bom adjetivo para você, mas a gente vai descobrir muito mais coisas aqui durante esse nosso debate, esse debate feminino. Eu estou muito feliz, tá, de estar aqui com vocês. Eu esqueci de me apresentar. Eu sou a quinta debatedora. Vamos lá, eu sou a Juliana Baroni. Costumo me apresentar como atriz, roteirista, diretora
produtora também, por que não? E mãe da Duda. Eu estou muito feliz, muito grata. As mulheres, que são a maioria do público do ICL, estavam pedindo esse programa e aqui estamos nós. Então vamos direto ao assunto, né? Precisamos conversar sobre um assunto, gente, que anda engasgando nossas gargantas diariamente. Esse assunto é o furacão Trump. Para começar, eu queria mostrar uma curiosidade horrível, tá? As agências oficiais americanas, eu vou até ler essa parte porque eu fico tão engasgada que eu não consegui decorar essas palavras. Então vamos lá. As agências oficiais americanas listaram centenas de palavras que devem ser evitadas ou banidas de websites e até em escolas. Vamos a alguns exemplos. As palavras são, entre outras muitas, comunidade, crise climática, negros e latinos, feminismo, gênero, minoria, diversidade, Golfo do México, discriminação, desigualdade, marginalidade, opressão, orientação, não binaridade, vítima, mulheres. E por aí vai. A lista é gigante. Eu queria começar perguntando para vocês qual dessas palavras pega mais fundo em vocês. Vamos começar com você, Açucena? Nossa! Primeiro que tem um recurso de minha identidade aí muito profundo, né? Sou uma mulher latino-americana, uma mulher trans, e parece que existe um arsenal de ódio. Eu acho que tem muito a ver com algoritmo, né? Por isso, tenho certeza que o algoritmo está totalmente relacionado a essa escolha dessas palavras que devem ser limadas, porque isso representa essa bancada aqui, inclusive. Representa todas as conquistas que não foram muitas, mas foram fundamentais e necessárias para que hoje estivéssemos juntas e falando do que a gente está falando. Mas me pega. Eu acho que a palavra opressão é a que mais me pega, porque não sou eu que sou a opressora, mas aquilo que vem contra mim e contra nós. Então ela me pega mais. Mas claro, qualquer palavra aí, ela é problemática em si. E é para isso que a gente está aqui para discutir. Eu quero ouvir vocês, cara. E aí, Nina? E para você, qual palavra mais... Opressão é que eu queria deixar o menos óbvio, né? De falar de negros e latinos, eu vou deixar para Sara. Muito generosa. Mas eu queria pegar no menos óbvio. Quando a gente não pode falar de opressão, não se pode falar de vítima, é porque está tendo, né, um presságio de que vai aumentar a opressão e vão ser feitas mais vítimas que o sistema como todo já faz. Então, quando a gente vê um país, né, e um político que retorna ao poder o que chamam de maior potência mundial, que a China está aí para trazer a controvérsia, mas que traz esse intuito, né, de ser America First, né, fazer a América primeira e boa, great again, né, fazer ela ótima de novo. E você vê tantas pessoas fora dos Estados Unidos pegando o chapeuzinho, né, pegando o boné e ainda colocando esse boné na cabeça, quer dizer que há um chamamento para vamos aumentar a opressão, porque parece que tudo que é desigualdade que a gente já implementou no mundo em séculos não foi o suficiente para calar a boca, né, de quem a gente precisa calar. Não acabar com as vidas de quem a gente precisa acabar. Então, não vamos mais falar de vítimas, não vamos mais falar de mulheres, porque são essas pessoas, são negros, latinos, são imigrantes, são essas pessoas que vão contra a opressão e que se dizem vitimizadas, mas que a gente sabe que somos as vítimas. Então, me pega num lugar de muito medo, e muito medo porque essa pessoa volta ao poder a partir do voto. Né? Por mais que não seja o melhor sistema eleitoral, que a gente sabe muito bem que a gente dá banho neles em relação a isso, mas chega ao poder a partir da Constituição e do sistema deles. Então, para mim, é muito medo, é um recado muito grande. E não é só o Trump, né? Como não é só o Bolsonaro no Brasil. São movimentos... É um movimento mundial. É um movimento mundial. Para que se fale que não vamos mais falar disso, nem tratar disso, nem tratar do mundo, da mudança climática, gente. Está todo mundo sofrendo
com as mudanças climáticas. Como é que eu não posso falar de mudança climática? E não é mais teoria, a gente está vendo tudo isso acontecer na prática, né? Não dá para negar mais. Sim, eu queria muito ouvir da Márcia, estou aqui para assistir, a Márcia falando do porquê essa retomada, né, de um trumpismo, não sei qual o nome que se pode dar a isso, mas com legitimidade de quem também sofre. Principalmente de quem sofre. Acaba legitimando e levando determinada figura ao poder. E aí, Márcia, o que você acha? Sabe o que eu acho? Que o Trump está repetindo o que ele já fez, só que numa segunda potência, porque ele é um presidente, novamente presidente dos Estados Unidos, e nós aqui no Brasil, a gente já tem uma experiência vasta com tudo isso que ele está fazendo. Então, o script, o roteiro que ele está seguindo é o roteiro de todos os tiranos, de todos os fascistas. Não tem nada de novo no que ele está fazendo. É uma cartilha neonazista, né? É uma cartilha neonazista. Mas também, né? Eu escrevi, eu usei um nome, eu dei um nome para isso, que é o Turbotecno Macho Nazi Fascismo. Adorei! Tem um livro até que chama Como Derrotar o Turbotecno Macho Nazi Fascismo. Mas a coisa interessante que eu acho que ele tá fazendo agora, para retomar o tema aí da lista, que é realmente uma alucinação, é colocar todo mundo em estado de estupor. Então, tem uma hipnose, mas tem o estupor, tem que deixar todo mundo perplexo. O Bolsonaro fez isso todo o tempo, o Orbán, o Erdogan, o Modi, todo mundo que é tirano, que é fascista, usa esse tipo de estratégia. Isso aí se usava 100 anos atrás, lá no fascismo clássico, né, da Itália, depois na Alemanha, depois na Espanha e assim por diante. Então, esses caras, eles usam técnicas de psicopoder, e uma delas é essa. Num sentido... Claro, a gente está falando no sentido político, no sentido mais superficial. Você vai para um nível profundo, o que o cara está fazendo é mexer com o pensamento das pessoas. Então, ele está cortando as palavras para colocar um pensamento, o sinal o pensamento tem que ser através dos clichês, palavras complexas não interessam, então ele está orientando todo mundo para seguir com o clichê, reduzindo, rebaixando a capacidade mental das pessoas, porque quando as pessoas diminuem o seu vocabulário, quando elas diminuem o uso das palavras, quando elas são proibidas de falar determinadas coisas, elas ficam também com dificuldade de raciocinar. E aí a gente precisa enriquecer o vocabulário, as expressões. E eu não estou dizendo no sentido de ficar falando linguagem acadêmica. Eu estou falando da linguagem viva, né? Nós todas aqui viemos de lugares muito diferentes e cada uma tem uma experiência de linguagem muito rica. Por isso que a gente está aqui juntas para elaborar um diálogo, claro, né? E esse elenco foi escolhido a dedo por causa disso mesmo. Você acha, então, que é uma estratégia de desorientar os oponentes? Então, isso aí também, sim, é total, porque o jogo do psicopoder é um negócio que, nesse livro aí que eu falei do Turbotecno Macho Nazi Fascismo, era o que eu chamei de retórica do desnorteio. Então, você tem que deixar as pessoas sempre desnorteadas. A pessoa fica em estado de estupor porque ela não sabe o que dizer, ela não sabe o que fazer, ela fica amedrontada. E, gente, isso é filosofia política básica. Vocês vão lá para o século XVII, pega o Spinoza. O cara falava, se você quiser comandar um povo, e antes dele o Maquiavel, se você quiser comandar um povo, você tem que botar medo nesse povo. Então, o que a gente não pode sentir é medo. Não dá para demonstrar medo, até porque dica básica para sobrevivência diante dos perversos, seja dentro de casa, seja na vida política. Você nunca pode mostrar que você tem medo dessa figura perversa que está colocando medo em você. Você não pode dar para ele o gozo de sentir que no seu olho tem medo. Então não sintam medo, a gente vai juntas vamos superar isso. E qual palavra dessas que eu citei você escolheria? Eu escolheria minha bandeira, né? O feminismo. Porque eu assim... A gente imaginei, não sei porquê. A gente vai discutir, mas o feminismo é uma política. A politização do feminino, a politização das mulheres, a politização da população LGBTQIA+, a politização dessa ideologia de gênero que é o patriarcado. Então, o que a gente fez? A gente resolveu mostrar que a opressão é política, que a gente entendeu como é que funciona o jogo, né? E a gente veio aqui para desmontar a ideologia de gênero chamada patriarcado. Por isso precisamos conversar. Cada vez mais e muito. Estamos aqui toda terça-feira para isso. E você, Sara Zara?
Qual Óbvio do dessas óbvio. palavras? O óbvio do óbvio, mas, por de favor, verdade, nenhum óbvio é óbvio aqui. O que eu acredito, assim, que vai pegar muito, que pegou pra mim, é a questão da palavra negro. Porque ficou naquela briga primeiro, que era negro ou preto. Já criou uma confusão por aí, que as pessoas ficaram meio que indecisas. O que eu percebi é que hoje existe um esforço muito grande das pessoas letrarem as pessoas brancas em relação ao racismo. Enquanto isso, grande parte do grupo negro está ficando para trás. Então, está criando-se uma confusão por causa de coisas assim, bestas e pequenas, mas que no final das contas isso aí vai impactar muito. Um exemplo, eu já tinha entendido que tem palavras que limitam a entrega, que tem assuntos que você tem que falar sem falar que está falando, então você vai dando um jeitinho. Eu não uso mais, né? É muito raro eu falar preto e negro. Eu inventei um termo para mim, que é pele coisadinha. Que quem me acompanha entende Que eu acho pele, muito engraçado, né? mas só você dizendo esse termo fica engraçadinho, mas eu não posso dizer, é a pele coisadinha, que não vai você pegar não bem. Mas aí pode, é uma amiga, não. forma que eu consegui Essa comunicar com o ideia, meu público, explica né? para as pessoas que nunca viram um vídeo seu, o que você chama de pele Geralmente, coisadinha? quando eu preciso falar de algo complexo em relação à nossa cor, eu evito falar negro e preto, porque eu sei que o algoritmo não entrega, então eu falo pele coisadinha. Aprendi com a minha mãe, que é uma mulher indígena, mas ela tem dificuldade de entender sobre pessoas pretas, então ela sempre falava assim, ai, fulano é escuro, fulano tem a pele coisada. Então, era o jeito dela não querer falar que a pessoa era preta ou negra, entendeu? E aí eu fui entendendo que esse termo comunica muito com as pessoas mais velhas. E elas começam a entender na linguagem delas, lá de 1950. E aí eu fui aplicando isso e a pessoa foi entendendo. Só que esse termo aí, infelizmente, a galera que está falando, sabe, com veemência sobre o assunto, eles não estão criando estratégia própria. E na hora que cortar, vai cair muita conta, vai perder muito conteúdo, porque vai limitar. E a galera não quer focar que tem que trocar de termo, né? Eu perdi minha conta de TikTok ontem, justamente por causa de um conteúdo que eu fiz sobre o rapaz que levou um tiro nas costas, lá no Rio de Janeiro. É Igor, né? Por quê? E por que você O perdeu? conteúdo, eu tive que fazer um conteúdo todo virado na estratégia. Porque na semana anterior já tinha chegado a notificação de conta para mim, porque eu fiz um vídeo denunciando uma página racista. Então, para não deixar passar e também compartilhar um pouco do meu espaço com o assunto de Igor, eu tive que refazer muita coisa. Então, eu não falei a palavra alvejar, porque eu acho que isso puxa, né, para esse negócio aí. Eu falei trabuco. Eu falei, ele levou um trabuco. Todo mundo sabe que trabuco é tiro. Mas eu não quis falar tiro. Eu entendi também que o tom, o algoritmo conversa muito. Quando você faz tom de veemência, você chama a atenção para o seu conteúdo. E o algoritmo não é burro, né? A inteligência artificial está aí para isso. Então, eu falei primeiro, fofoca, porque você já entende que é o quê? O que o algoritmo pensa? Fofoca é Mastiburi caiu ali, né? Nina trocou de cabelo. Mas aí, quando você fala fofoca, o algoritmo e as pessoas entenderam que você estava debochando de uma coisa séria. Parte das pessoas tem preguiça de pensar, porque a preguiça de pensar vai acabar com o mundo, entende? Muita gente... Obrigada, a maioria das pessoas, sabe? Sarazara. É isso aí. Gente, é isso aí. sério, as pessoas têm preguiça de entender a mensagem. Elas se ligam no tom, elas se ligam no sorriso ou na voz, mas a mensagem final. Eu fiz um conteúdo cheio de críticas, cobrando de pessoas que poderiam estar falando também, que são maiores e tal, mas uma grande parte focou. Porque eu comecei com fofoca no começo, que é para chamar a atenção, para entregar o conteúdo, e que eu falei com um tom de sorriso na voz, geralmente é o tom que Virgínia usa. É o tom que Carlinhos Maia usa. Você está usando estratégia. Mas aí o meu pessoal não entendeu. Fizeram um monte de denúncia na minha página e derrubaram o meu Você é uma Mas, filósofa do entendeu? mundo. Você é uma filósofa. Infelizmente. E você é uma filósofa do Mas, mundo. e olha que interessante, o que está por trás disso que você está vivendo e que todas nós vivemos, que é o algoritmo, é, na verdade, uma polícia da linguagem, tipo que tem lá naquele livro, sem querer ficar botando muita nota de rodapé, mas aquele livro do George Orwell, o 1984. E aí o que o Trump está fazendo é impor, né, a nova língua. E aí o algoritmo combina com isso, por isso que essa gente toda se conectou, né? Por isso que essas big techs aí estão a mil, porque juntou a fome com a vontade de comer. E aí ainda tem o espaço dos grupos de minorias que não estão procurando se atualizar. Sabe, vai ficar dando ponto, soco em ponta de faca, sei lá como é que fala, e a gente vai perdendo, né? Porque Sim, eu tive que tomar uma total. decisão de não falar desse assunto lá até a galera ficar pronta para isso. Eu não posso. Existem estratégias e estratégias, né? Quando a gente reúne isso tudo num caldeirão, né, de trazer os algoritmos, as big techs junto com geopolítica, a gente também tem que ter noção que existem extermínios de diferentes formas. E esse é mais uma forma de extermínio. Mas está a serviço de algo muito maior. E aí esse é o risco, né, do extermínio, de cair a página
a página é uma coisa, mas de cair grupos sociais que estão, né, há séculos lutando. Estão ganhando voz agora, ainda é pequeno essa Exato. mudança, mas existe, né? A gente tem um termo chamado woke, que tudo que é termo, né, e woke de wake up, né, de acordado, que é um termo nos Estados Unidos para pessoas que lutam contra desigualdades raciais e sociais. Pessoas que estão acordadas e precisam a todo momento estar atentas a movimentações de diferentes formas contra os seus corpos. E aí como é que é o termo? O identitarismo? Não, o termo do tecno... O turbo macho. Eu turbotecno ainda vou macho. aprender até o final. Turbotecno macho nazi-fascismo. O turbotecno nazi-fascista, ele pega isso e chama de mimimi, que é isso que eles fazem o tempo todo com as nossas pautas. Chama o woke de mimimi. Inclusive, chamam inferioriza e chamam a de terminologia. identitarismo, que é um termo que passou a ser usado por um certo esquerdomachismo, que é muito ignorantezinho, e que, ao fim e ao cabo, né, gente, é a nova demonização dos nossos corpos, de mulheres, de pretos, de pessoas LGBT, tudo isso, né? Eu acho que não tem nada de novo sob o sol, na real. Na verdade, só tá... As coisas, a história está se repetindo e esse arsenal retórico do Trump é uma orquestração de discursos e silêncios. E vai continuar sendo assim, mas é por isso que eu estava aqui te ouvindo, refletindo mesmo, tá tudo interligado, desse algo maior, como a Márcia colocou, o patriarcado está ali, os homens não querem perder os seus privilégios, não querem perder o seu poder. E a gente está falando de um poder muito grande. A gente está falando de Elon Musk, de Bezos, Steve Bannon. Justamente. A gente está falando de um poder muito grande. E claro, óbvio, que eles precisam controlar silêncios e controlar discursos. E para controlar... Agora na era da rede social, agora na era da internet, na era da IA, existe ainda algo muito maior aí que está... enfim. Sabe que vai saber onde isso vai dar, né? Só para concluir essa rodada, a minha palavra seria desigualdade. Eu tenho estudado desigualdade já faz um tempo e a gente tem essa diferença social, esse abismo social que a gente tem no Brasil e em muitos lugares do mundo, é uma coisa que é assustadora e perpetua, né? As famílias que têm dinheiro se mantêm no poder, as famílias que não têm, ascensão social é uma coisa muito difícil, principalmente para mulheres pretas, né? Demoraria 200 anos para uma próxima geração ascender. Então, é uma coisa que me choca muito. Não dá para negar isso. Não dá mais tempo de negar esse tipo de coisa, né? Bom, agora só para não pesar tanto o assunto, mas continuando bem, bem pesado. Enquanto isso, no Brasil, a gente tem um sujeito, meu Deus do céu, que é super misógino, que infelizmente foi presidente do Brasil durante 4 anos e que recentemente estava em Angra, conversando por um grupo fechado e falou a seguinte frase, que as mulheres petistas são feias e incomíveis. Aí a nossa roteirista falou para mim assim, disse o galã, realmente ele deve se achar uma coisa muito fora da curva, né? Eu tenho até dificuldade de comentar uma fala dessa, mas Márcia Tiburi, vai lá. Ai, sobrou pra mim, né? Sobrou pra mim. Tristeza. Ai, meu Deus. Incomíveis. Nossa, eu fiquei observando esse sujeito tanto tempo, é tão disgusting, é uma coisa tão desagradável, coitado, dá até pena, sabe, gente? Dá pena ao mesmo tempo, você fica com mais pena ainda do Brasil, de ter vivido sob esse governo, e a gente viveu, a Nina levantou uma questão, em filosofia a gente dá o nome de paradoxo da democracia, quando o povo vota, elege, através, portanto, de um mecanismo democrático, elege uma figura antidemocrática, que, aliás, é o perigo de sempre, o perigo da democracia, né? E esse sujeito, ele, enfim, é um infeliz, né? Um sujeito, digamos, o clássico representante da personalidade autoritária, que tem um problema que há muito tempo, para falar assim, numa linguagem um pouco mais elegante, representaria uma espécie de dissociação da consciência
deficiência, uma lacuna de exercício cognitivo, vulgo burrice mesmo, né? E é isso, gente. É a pessoa que isso que a Sara falou, a carência do pensamento, a falta do pensamento. Só que a pessoa, aí que vem o ponto que eu acho importante a gente colocar, ninguém nasce assim. A pessoa se torna. Ou seja, quais são as condições sociais, políticas, familiares, as condições que um país dá para uma pessoa ser melhor do que isso. Eu não quero desculpar nem irresponsabilizar um sujeito desses. Hoje é um dia importante também porque a gente está rememorando a catástrofe da pandemia, né, gente? Essa semana toda só se fala disso. Há 5 anos de pandemia e tal. 2020. E esse sujeito é o responsável maior por mais de 700 mil pessoas mortas num país como o nosso, por, enfim... Aliança ao vírus. Todo um uso biopolítico do vírus, uma politização da morte que aconteceu, isso que a gente vem chamando de necropoder, né? Foi um exercício assim, muito evidente disso tudo. Então, acho que é muito triste a gente ter isso na nossa história, mas precisamos conversar sobre isso e muito. Culto à ignorância. Existe um culto à ignorância, porque isso que ele falou é um culto à ignorância. É você nivelar seus discípulos, sei lá o que ele tem, seguidores. É real. E nivelar tão por baixo que você pode falar uma coisa dessa e ser algo... E é apito de cachorro, né? Aplaudido, mas é apito de cachorro. Você fala e todo mundo sai falando junto. Quando ele faz um mecanismo de construção do ódio. Aí você fala uma coisa odienta, autoriza todos os imbecis iguais a ele a saírem falando esgoto. A mesma M. Como você responderia eu nem sei o que dizer, esse xingamento de que somos incomíveis? O que você diria? Olha para a câmera e fala diretamente com o Bolsonaro. Eu acredito, gente, eu não acho que esse cara é burro, não. Ele é muito esperto. A gente falar que ele é burro, dá mais força para ele criar esse personagem, continuar o personagem. O que eu acredito é que existe um espírito de 7ª série em uma grande parte desse povo. O que a gente faz com um aluno de 7ª série que perturba? Bota no canto e não fala mais com ele. O professor corrige e tal. Falar de minorias, a gente pula alto. Você quer ver um preto pular alto, é falar da cor dele. Você quer ver mulher pular alto, é falar que ela é fraca. E aí ele já pegou essa leitura, que se falar que a gente é incomível, que as mulheres do PT são feias... a gente fica puta! Fica puta, e aí é disso que ele precisa. PT a gente a gente vai... pois é. Só a massa que é do PT. A gente nem é do PT. Eu sou do PT, mas eu jamais me preocuparia. Gente, eu jamais me preocuparia com Bolsonaro. Agora, eu sou incomível, tá, Bolsonaro? Eu sou. Depois a gente podia falar, né, qual é o homem que a gente se preocuparia se ele tava afim da gente, uma pessoa que tem a boca cheia de não seria aqui, ele baba branco aqui. O homem tem vertigoto, sei lá, quertigoto, sei lá como é o negócio. Com certeza tem falar que eu sou incomível, pra mim eu cheguei perto dele, nem quero. Mas ele com certeza tem mau hálito, né? Gente... Agora, uma questão aqui, diante do que você colocou. A gente tá fazendo a coisa certa de falar dele e dessas premissas que ele se utiliza para que a gente possa continuar falando. Eu não sei se a gente está fazendo certo. Ele não faz coisas boas para a gente poder falar. Eu concordo. E ele tem um costume de fazer coisas que não são boas. E quem que perpetua e propaga? A gente que fala. Mas a gente tem que analisar. Gente, eu sou exemplo. Eu passei a vida fingindo que não via certas coisas. Eu errei. A gente tem que ver, tem que analisar, tem que desmontar. Claro, não tem que ficar simplesmente reproduzindo, repassando. Olha o que ele disse. Não, vamos analisar. Não é assim. Você não escreveu um livro sobre isso? Eu escrevi, sim. Então, escrevi o Como Conversar com o Fascista, escrevi o Ridículo Político, escrevi Ela só escreve livro, não faz o Complexo mais nada de Vira-Lata. Então, eu fico lá, não tenho o que fazer, fico escrevendo aqueles livros lá. Enfim, mas eu acho que é importante a gente discutir muito, porque é um assunto muito sério, não dá pra botar debaixo do tapete. Esse cara foi no silenciamento também de muita gente que podia ter se pronunciado, que tudo sempre colocado para debaixo do tapete, que esse indivíduo foi onde foi. E eu que denunciei pra caramba, vocês sabem, eu tive que viver 4 anos fora do Brasil. Pois é. Denunciei demais, falei demais, apontei o dedo demais. O que sobrou para mim? Pois é, tem o time, sabe? Tem o time. Vai ter momento que você vai poder falar, porque tá ali acontecendo. Mas ele falou isso aí. Quem é Bolsonaro hoje? Um cara que tá lá na lista esperando
alguém. Vai ser preso. Inelegível pode Então, ser preso. vamos futuro, pular mas- ele e falar de quem tá podendo fazer alguma coisa, entendeu? A minha preocupação é de não parecer que a gente está falando de indivíduos, não estamos falando de indivíduos. É verdade. Isso Estamos é bem falando de importante. movimentos políticos, sabe? Estamos falando do antiglobalismo. Tudo que a gente lutou por globalização no mundo, um Trump vem e é antiglobalismo. Tudo que China, tigres asiáticos e tal, e afins conquistaram de corrida tecnológica, o Trump vem e quer derrubar isso porque é contra o poderio norte-americano. A gente não pode se enganar. Ao mesmo tempo que o Bolsonaro traz essas distrações, porque para ele as distrações alimentam esse lugar, né, e aí a gente tem que falar desse lugar padrão, do homem branco, cisgênero padrão, que ele só é, né, ele se sente a persona, o default, e todo o resto é o resto. Então, para eu voltar a ser esse default e parar de grupos minorizados serem intencionais, sabe? Só que, quando você... Por isso que eu falei que lá desde o começo que eu queria falar, quando você perguntou para a Márcia se isso desorienta oponentes, está desorientando os coleguinhas deles. Não está desorientando só o oponente, não. A gente vê o Nicolas desorientado junto ao Bolsonaro, a gente vê o Marçal desorientado junto ao Bolsonaro. Nos Estados Unidos, a gente vê um Trump desorientado com o filho do Elon Musk, que xinga o homem na frente de todo mundo, desorientado com os donos da nação e do mundo, que são os donos das Big Techs, mas trazendo medo também para os mercados financeiros, também economicamente falando. Então, a gente também precisa salientar que a gente precisa estudar, falar e, principalmente, entender onde desestabilizá-los também. Porque agora a gente está entrando em recessão nos Estados Unidos. Comigo, eu acho que falar de volta ele não desestabiliza, não. Não, mas a loucura foi a loucura foi elevada à forma de governo, e o que eu estou entendendo disso que você está falando, Nina, é que então eles também respinga neles, né? Eles são tão incompetentes e usam a incompetência. Eu entendo que você diga que eles são inteligentes no sentido de que eles são aquilo que o Foucault falava, que era o discurso da desqualificação, que é o discurso grotesco. Então, você faz um discurso totalmente grotesco, cria, sim, uma distração, mas, ao mesmo tempo, isso tudo foi capitalizado e isso é a esperteza do sistema. Então, é por isso que essas redes sociais todas também estão se dando muito bem. Por isso que o Elon Musk também está muito rico, porque o capital dele não é só a tecnologia desse sujeito aí, do dono do Facebook, esqueci o nome dele, Zuckerberg. Não é só a tecnologia, é também uma determinada forma de manipular a linguagem através disso que a gente pode dizer é a burrice, uma tecnologia política e econômica. A burrice virou capital, como o ódio virou capital, gente. As pessoas vendem ódio, o ódio faz circular muito dinheiro. Gera muito mais engajamento o ódio que o amor, infelizmente. Não, e para isso o recurso da ignorância, né? Porque eu concordo plenamente. Não acho que a pessoa seja burra. Não acho. É estratégico. É estratégico, eles têm método e são organizadíssimos. Tem gente que faz vídeos de mas eles são burros. Falar disso aqui, entendeu? Não, tudo bem. Assim, a gente tem que distinguir essas duas coisas, porque se a gente for entrar numa conversa mais profunda, eu vou garantir que esses caras são burros. Eis a questão. Então, mas é abaixo da ignorância. É uma incapacidade de reflexão. Aí e eles fazem... eles são... Tem uma diferença entre astucioso e inteligente. Eles são astuciosos e eles são manipuladores e eles são perversos, mas eles não têm capacidade de reflexão nem sobre eles mesmos. É uma característica dos fascistas, a incapacidade de intracepção. O cara não consegue pensar no que ele está fazendo, ele não tem condições. Eichmann em Jerusalém, da Hannah Arendt, por exemplo. O cara não consegue, ela falava, era carente, vazio de pensamento. É vazio de pensamento, não tem condições de levar um diálogo adiante. Então, com o que eles contam? Eles contam com o grotesco, com a desqualificação. Aí eles fazem um discurso de efeito de poder pela desqualificação. Mas, assim, não é gente que é mais inteligente do que a gente. O problema é que nós não conseguimos ser aquilo. A gente quer um mundo melhor, um mundo mais bonito, a gente quer pessoas vivendo felizes, a gente quer que a natureza cresça e apareça, a gente quer uma sociedade justa, digna e tal. E esses caras não têm esse parâmetro.
E a Esse grosso é o modo modo. mas tá olha, dando certo. Uma mulher que peitou o presidente Trump, que é a presidenta do México, Claudia Sheinbaum, e que reuniu milhares de pessoas naquela praça mais famosa do México, e foi uma cena lindíssima, e as mulheres e todas as pessoas que estavam naquela praça cantando um grito de guerra, "No está sola! No está sola!" Aquilo me arrepiou de um jeito. É um ato populista, mas é uma mulher numa posição de poder, coisa que a gente não está acostumada a ver. Eu queria que a Nina falasse um pouco sobre a presidenta do México, porque a gente tem que falar dessas mulheres. A gente está aqui para isso. Ela dialoga com, não só ela dialoga com Trump, mas ela ganhou por hora, né? Essa briga, essa queda de braço com o presidente Trump, né? Até 2 de abril, né? A gente tem aí um movimento do presidente Trump para todos os países que têm acordos bilaterais em relação à reciprocidade das taxas, né, de tarifações de produtos. Então, a gente sabe que os Estados Unidos, ele exporta muitos produtos para o mundo inteiro, assim como a China também. Então, fica a dica aí, #fica a dica, que o Brasil não está tão ruim na fita em relação a esse temor global em relação a essas tarifas. Mas quando a gente vê a Sheinbaum fazendo uma negociação, né, uma mulher judia, como eu acabei sabendo aqui depois, a gente conversando aqui antes do programa, poder essa mulher virar e falar, não, simplesmente o que eu tenho, a gente tem a nossa identidade, eu sei que esse presidente aí não gosta nem um pouco de nós, né? Tem também a questão do Golfo do México, tem as questões também das fronteiras, tem as questões do narcotráfico. Então, são muitas nuances. O México é um país muito machista, assim como o Brasil. Extremamente, mas é uma mulher que pega no telefone e fala, querido, olha só, por enquanto não dá para você seguir dessa maneira, senão eu vou ter que É a diplomacia reagir. feminina. Não, mas me parece... Mas você não acha só que isso é uma diplomacia. questão de gênero ou você acha que não? Você acha que é uma habilidade das mulheres ou não é uma questão de gênero, eu a não diplomacia? acho, eu não sei, eu não acho. É porque, assim, as mulheres tiveram muito pouco tempo no poder e muito pouco tempo para errar, né? Os homens, eles podem estar no poder, podem colocar suas capacidades e incapacidades à prova. E se uma mulher erra, essa mulher Ela é não tem descartada. segunda chance, Não né? tem. E Dilma, aos por exemplo, homens... aqui, né? Aos homens a liberação de suas incapacidades, ou seja, todo mundo vai apoiar, chega aqui, cara, vambora, a gente vai dar aquela forcinha. A Sara falou uma coisa interessante, a Dilma foi massacrada, né? Massacrada. E eu acho que a Cláudia, ela traz uma outra qualidade que é a da mulher não fálica. Porque quando a gente vê mulheres em grandes cargos, geralmente, não estou falando generalizando, mas geralmente, assim como nossa ex-presidenta Dilma Rousseff, você vê uma mulher muito masculina. Isso. E não estou falando que é um defeito, eu estou falando de uma qualidade visível. E também é um artifício que essas mulheres, para chegar no poder, tiveram que se masculinizar para poder ser respeitadas. E enfrentar, né, o estado de mudando. A gente precisa também tomar cuidado do que é gênero, né? Do que é o masculino também. Então, mas ele tem são, signo. né, não, eu sei. Visual, né? Mas eu acho que os signos, eles também não são o nada. Os signos existem, o masculino e o feminino, eles são culturais e existem. Eles não são uma irrealidade. Quando você se encontra com os signos do feminino, você os identifica, porque eles são... É semiótico, socialmente. Claro que a gente pode desnaturalizar. A desnaturalização e a reconstrução, o ressignificado desses signos, eles podem acontecer. Imageticamente, a presidente Dilma Rousseff tem um lugar mais fálico, do que a gente poderia colocar de mais masculino, de uma postura mais beligerante do que a gente entende cultural. Ela coloca o grelo na mesa, vamos dizer assim. Pode falar grelo, Sara. Pode, fala o pau na mesa. Mas tem um negócio assim, ó, essas chamadas mulheres... Fala culhão, né? Essas mulheres que são chamadas de fálicas, eu concordo com tudo que você está falando, tá? Mas só para dar um detalhe. Às vezes é uma mulher também
mãe que é estressada pelo próprio poder, porque o poder é um lugar Eu sou dos essa homens, pessoa. gente. Justamente. Cada vez que a gente abre a boca, pra gente ser escutada sendo mulher num ambiente masculino, nossa, você tem que realmente levantar a voz. E todo mundo sabe que uma mulher, para ter um lugar ao sol, precisa funcionar por 20 homens inteligentes, o que é muito difícil. E quando sua voz é desqualificada o tempo total. inteiro. Olha, eu tenho um exemplo na minha casa, eu já vou passar para você, Sara, que a minha mãe, ela trabalha num ambiente, ela é dona de uma fábrica de chapéus, mas ela não foi dona sempre. Ela trabalhou na tecelagem, desde os 14 anos ela trabalha nessa mesma fábrica. E quando ela chegou na mesa de diretoria, ela era, nos anos 80, a única mulher da cidade de Limeira que ocupava um cargo de gerência e depois de diretoria. E a minha mãe, ela só vestia calça. Eu nunca vi a minha mãe de saia para as reuniões. Para ela ser respeitada, ela tinha... Isso que você está falando da Dilma. Ela tinha que vestir paletó e calça, botava o chapéu e, às vezes, ela tinha que dar soco na mesa para poder ser ouvida e respeitada. E o que os caras vão dizer? Parece até um homem. Nossa! Essa aí que não sabe se é elogio ou se não, pra eles é um... Meu Deus. Pra eles é elogio, must, na cabeça. Não, e sem contar que mulheres aqui, a gente tem que levantar e criar estratégia todo dia. O homem só levanta e vive, né? Eu fui aprendendo isso no dia a dia, quando eu fui começando a fazer conteúdos e entrar para esse meio artístico. O que eu fui entendendo? Na questão do pagode, por exemplo. Hoje, graças a Deus, fala meu nome pro Péricles e sabe quem é Sara Zara. Fala pra Thiaguinho, eu queria tanto que ele soubesse meu nome, eu sou muito fã. Já gravei com o Pericão, Só que assim, o que eu fui entendendo? O jeito que eu me comunicava visualmente quando eu ia para um evento, quando eu ia pro pagode, não era o mesmo que eu posso falar, tô indo ali. Por quê? A gente entende que existe essa questão de rivalidade feminina que acontece naturalmente. Aí a gente já sabe também que é um perfil muito naturalizado do homem pagodeiro ser um cara que ele se envolve com várias mulheres, mesmo tendo uma só. Então, o que eu tive que fazer? Ir para esses ambientes, quando eu queria ficar mais no camarim, né, fazendo aquela conexão, masculinizada. Não que eu veja isso como masculinizado, porque eu gosto de roupas largas, que é o meu estilo. Porém, eu vi que para eles funciona mais. Eles me veem como parça, entendeu? Automaticamente, as mulheres deles não me veem como risco. Se você vai de saia, você tá provocativa, você tá... a gente ainda tem esse tipo de discussão. É um absurdo, né? Mas... E eu acho que é cultural também, Ju, essa questão, o apoio que a... Shine, como é o nome dela? Shinebaum. Essa era uma exatamente. Vamos chamar de Cláudia? Nossa amiga Claudinha. Pronto. A Cláudia do México. Esse apoio que Claudinha teve, eu acho que também pode ser muito cultural. Igual aqui no Brasil, por exemplo. Eu não sei quem veio e plantou isso. As mulheres aqui têm uma tendência de matar a outra, entende? Igual na época de Dilma. Gente, matar como assim? Ninguém me mata aqui. Eu digo matar ela tá sabe, no incentivo, sabe? Igual no caso de Dilma, o que a gente mais via era mulheres sendo misóginas. Não, mulheres diziam, essa mulher é muito burra, ela não sabe nem falar. Então, e o povo que não sabe falar também. Aí é um outro ponto. Entendeu? A gente tá abrindo 1 milhão de assuntos, não fechando nenhum. Pode ser que, como se já por era acaso previsto, fosse aqui uma mulher indo lá pedir apoio na praça, muitas mulheres não iriam, porque a gente tá com essa tendência de sempre rivalizar com a outra de graça. Mas não é tendência. Eu acho que não. Menina, eu vejo isso tanto. Não, é acho tendência. que não é. Eu acho que Vamos rola lá, o seguinte, polêmicas tem a uma gente intriga, gosta. o patriarcado é um regime de intrigas. Exato. Pois é, E menina. construiu igual essa história. racismo. Então tem mulheres que muito obsedadas pelo patriarcado, mulheres que são muito subjugadas. Mas são muitas mulheres, tá? Muitas Mas, mulheres. É uma tendência. A Simone de tá? Beauvoir já falava dessa mulher que ela Alô, ela mulheres, vocês precisam assistir o nosso programa. Pausa. Vocês precisam assistir o nosso programa. Precisamos conversar pra gente mudar, abrir essas mentes de uma maneira divertida. Não tá gostoso esse papo? Uma delícia. Tá Pode bom, continuar. Mas aqui, o patriarcado é mundial, né? Então, a Simone de Beauvoir já falava disso, gente. Que, assim, tem umas mulheres que elas vão lá e começam a lamber botas dos patriarcas. Por quê? As mulheres não têm lugar na sociedade. Então, aquela pobre coitada vai lá e se associa aos homens pra ter um espaço. lugarzinho ao sol. Mas olha, Aí ela Mas isso essa muda de mulher, país a país? olha não,
só. Não é de país Não a país. muda, não. É Essa estrutura. mulher, não, Margaret essa mulher não tem Thatcher. liberdade financeira. Não, sim, Não sim. somente, mas tem não umas que somente. tem, Gente, mas faz é um alguma regime. coisa, tem, Não pô, somente. mas são bestadas mesmo. Mas é um regime de governo dos corpos e das vidas e das subjetividades das outras. Então, quando tem uma mulher que diz, gente, alto lá, não é pra ser assim, eu não sou assim, não quero que eu e as minhas amigas, a gente não é assim, a gente tá fazendo um grupo aqui de denúncia que a gente... Aí vira as feministas Chata, e elas são raivosa, chamadas de loucas, louca, nervosas. maluca. E aí... O que a gente tem que lembrar? Que essas mulheres precisam ser libertadas. O feminismo é uma libertação E das só o mulheres conhecimento liberta. para deixar de ser escravizada por um homem. Porque é isso também. Mas quem vai ter a Angela paciência Davis. de ensinar? Eu? Entendeu? Eu tenho, mas eles não criticam. Não, Eu tô com também. paciência Gente, pra vamos- aprender. não tem tô paciência. podendo ensinar Existe, nada ainda não. existe um ponto comum de todas as desigualdades que partem sobre corpos minorizados, não é à toa, né? Então são estruturas que são criadas para que esses corpos se mantenham desiguais, que se mantenham, né, à margem. Para isso, a gente precisa que todo mundo coopere. Até as mulheres, enquanto sistema, estão dentro de um sistema que coopera para a exclusão desses corpos femininos. Então, não é um fenômeno social, e esse fenômeno social enquanto estrutura de todas as relações que nós vivemos, relações institucionais, relações pessoais, tudo. Então, desde a misoginia com o patriarcado, também o racismo. E essas mulheres morrem de medo. É São porque- mulheres governadas pelo medo. A ameaça faz parte das nossas E quando vidas. a gente aponta, se a mulher está vivendo naquele lugar e não tem consciência disso, que a maioria não tem, vem uma mulher como você, como nós todas aqui, É justamente a isso. gente é uma ameaça. Porque A construção da consciência, ela demora. E eu acho que, por isso que a gente não está falando de coisas diferentes, talvez, porque, de fato, o establishment... É muito rica, sabe só o que sabe coloca? inglês. Não é, não. É porque coloca a gente umas contra as outras, isso porque é o que está colocado como uma realidade estrutural. Não. Agora, o que a gente vai ter que fazer é auto-organização, que demora, e a construção de consciência. Não é à toa que existe o Dia da Consciência Negra. Não é Não é à toa que consciência existe de o Dia gente, vai ter que ter consciência de gente Internacional agora. da Da Mulher. mulher. Porque essas datas, esses monumentos, eles trazem à tona o quê? A formação da consciência, ou pelo menos a tentativa de que nos lembremos E rupturas, né? de que o bom senso, de que a consciência ela não está colocada, ela vai ser construída. Aliás, você falou uma coisa que me fez lembrar de um assunto lá do começo da conversa sobre o Bolsonaro. O Bolsonaro que veio dizer que as petistas e que tais são incomíveis é o sujeito que falou do estupro, que ameaçou a Maria do Rosário de estupro. Não podemos esquecer isso. Isso Não, faz disse, parte da você produção da não consciência. merece ser ele- estuprada. Então, um cara Porque que ele pensa acha em que isso é uma estupro, condição um de homem benefício que- para a mulher. Isso, exatamente. né? Um cara que acha que uma mulher tem que ser estuprada É um e que uma benefício. petista não merece ser estuprada, que entende sexo como estupro. Bom a gente lembrar isso, porque isso faz parte. Então, nós podemos dizer com tranquilidade que somos mulheres sem medo e que não somos, e que somos as incomíveis. Exatamente. E somos- Pelos- Olha, pelos somos- embroxados. mas vamos aí fazer você um vai bloco cair no dentro próximo de carnaval. solidárias. As incomíveis. As incomíveis. Não, pelo amor de Deus, isso atrai, não posso. atrai. Não, pelo amor de Solidárias. Deus. Eu tô falando isso porque eu já tô com a vida Mulheres- ganha, né, amor? Tô casada. Tá casada, minha querida? Eu não tô Solidárias não. às estupradas, solidárias às que precisam fazer interrupção da gravidez porque sofreram estupro. É isso que a gente é. É. E, portanto, isso é um assunto. Não, aliás, a gente pincelou aqui vários assuntos que vão render outros programas. Fiquem ligados nos nossos próximos programas, toda terça aqui no ICL. Mas eu queria agora mudar de assunto para uma pauta mais, como eu vou dizer? Aliás, essa pauta foi polêmica desde a Só nossa piora, reunião só de pauta. Na sua cabeça, só Olha, esse final de semana eu assisti o documentário da Anitta, no sábado, porque eu fiquei muito interessada em ver o trabalho da minha amiga Maria Ribeiro como roteirista. E eu gostei muito do documentário, porque a gente vê o outro lado da Anitta, né? A gente vê a Larissa mais vulnerável, a gente está acostumado a ver a Anitta com aquela persona muito, que fala o que pensa, aquela mulher muito empoderada. E eu gostei de ver a fragilidade da Anitta.
Mas a Sara, ela trouxe um ponto São muito tantos interessante. A Sara, enfim, na verdade o documentário é quase uma comédia romântica, que é uma história de amor entre a Anitta e o diretor Pedro. E eu adoro o texto da Maria Ribeiro, a narração, todo mundo fala, é piegas, eu sou piegas, gente, eu gosto, eu venho de novela, eu gosto de melodrama, é uma coisa que eu me identifico, eu gosto, eu me emociono. Mas a Sara trouxe um ponto, fala pro pessoal de casa, Sara. Não, eu tô com raiva já com tantos pontos que eu posso. Ela trouxe um ponto muito interessante, que ela falou assim, será que na verdade, a gente não tá São vendo... 3. A gente não tá vendo a Larissa, a gente tá vendo a Anitta se fingindo de Larissa. Mas até a hora que eu falei, que na hora que possível. acabou, eu já Bem mudei. possível. Na hora que acabou, eu pensei, existe uma Anitta, existe uma Larissa e existe uma pessoa. Pra mim, são 2 personagens ainda, entendeu? Porque, no meu ponto de vista, não existe vender intimidade. Pra mim, não existe. Mas isso é uma coisa minha. Uma coisa é eu estar aqui com você gravando, a gente tá sabendo que as câmeras estão ali, e tem o making-off também, que vai ser aquela coisa mais natural. Finge que eu não tô te vendo, que eu tô te vendo. Mas mesmo Mas assim, no meu a gente fundo, faz no meu pose, fundo, né? tem coisa que eu não permito que seja vendido, porque é a minha intimidade. Então, na minha concepção, tá, gente? Eu, Sarazara. Sarazarão. Sei lá, o nome lá que a minha falou. Qual é seu nome? A numeróloga falou que é Zarão, pra dar sorte. Zaran. Atenção, vamos aprender. Então não Sara vamos considerar Zaran. o acento, que o acento foi caro. Paguei caro por aquele acento. Sara, pra mim é Zaran. Zaran. Pois é, Zarão. Mas Zaran. assim, eu acredito que ainda assim é uma forma estratégica de continuar, sabe, com um tipo de comércio sobre um artista, porque o artista tem que se reinventar o tempo todo. Vender sentimento no Brasil vende muito. Vender intimidade também. O que eu percebo lá no meu Instagram? Eu vou lá e faço um conteúdo sobre um caso muito perturbado, política. Aí, o que eu faço no meu story? Posto eu cozinhando um frango. Porque a pessoa ela quer saber mais do que o que eu tô falando. Ela quer estar íntima de mim. A Anitta e outros artistas já fizeram... Gente, não tem mais o que esse povo mostrar, cara. Não tem. Então vai ter que ficar inventando sempre um formato dos fãs se sentirem íntimos, sabe? Quem também Eu acho, sofre não sei. um pouco com isso é a Sabrina Sato, né? Mas eu queria saber, antes de mudar de assunto, para puxar outro assunto, como é que você lida, Sucena, com essa história da persona que está no palco, da cantora, da atriz e da sua intimidade? Porque você, pelo que eu tenho pesquisado muito a vida de vocês todas. Ao longo dos programas eu vou revelando mais bastidores do nosso elenco. Pesquisa muito a minha, senão no próximo eu nem... Ai, meu Deus do céu, ai, que perigo. Polêmica. Mas, porque você é discreta na sua vida, Eu né? sou, e eu acho que eu concordo com o que a Sara comentou, há sempre um recorte da vida que a gente quer mostrar. E a partir do momento que você quer mostrar aquele recorte, e ele se torna público, já deixou de ser íntimo. Então aquela persona da intimidade já não existe mais. Você vestiu porque é quase uma autoficção, você acha? Sim, não, a gente escolhe máscaras na vida, não é que é ruim ou boazinha, não, porque existe o momento que você tá sozinha, que é você. Tem gente que não gosta de sair descabelada e jamais sairia daquele jeito. Sandy falou que não vai na padaria, coitada. Eu fiquei morrendo de pena dela, que ela não anda sem maquiagem. É porque ela mora em Campinas dela. também, né, coitada? coitada? Ela é empregada. Ela vai na padaria, mas ela vai Eu já morei em maquiada. Campinas, eu sei como é que é. A Ela faz construção aí, dessa só gente pessoa lá. é delicada, é difícil. E quebrar quando você constrói essas personas públicas, no caso da Anitta, é de maneira estratosférica. Claro que ela está criando produtos. Isso aí, para mim, é mais um produto. E manter dá trabalho. Justamente, dá trabalho, né? São poucas artistas que conseguiram estar na crista da onda, sei lá, como Ivete Sangalo, por exemplo. E ser pauta do programa. Precisamos Pois conversar. é. Então tá muito boa a estratégia dela. Eu tenho... Não, por favor. Mas a Sara trouxe um ponto, né, que é a questão as pessoas querem ver o seu cotidiano, mas o seu cotidiano parecendo perfeito. Ela não quer ver o seu cotidiano, você se lascando. Mas agora eu vou fazer o isso advogado não do diabo engaja. da Anitta aqui, porque eu acho que a intenção dela também era mostrar, por exemplo, tem uma parte do documentário, não sei se vocês ainda não viram, mas que ela tá indo pro um evento super importante, é um lançamento no museu Madame Tussauds, ela tá ali como boneco de cera, e ela recebe um telefonema nesse trajeto, e é uma notícia horrível, uma notícia de que o pai dela tá com câncer de pulmão. E aí ela desmonta, mas ela não pode cancelar aquele compromisso, né? É claro que ela,
na edição e no roteiro do documentário que ela quer mostrar, ela escolhe mostrar isso. Mas eu achei interessante ela tentar levantar essa questão de que a vida dela também não é perfeita. Então, Mas é pesado, hein? Não, é pesado pra caramba. E eu não desmereço nada, tá? Não invalido nada. Cada um fala por si o que precisa e tal. Só que, assim, em torno disso, qual que é a condição que você vai conseguir manter o seu psicológico para continuar com a informação dessa? Eu, por exemplo, se alguém me ligar agora e falar que meu pai, ou que minha mãe, ou que a minha filha tem uma doença terminal, Para tudo. eu paro aqui, sabe por quê? Eu vou ter que virar dinheiro para amanhã para conseguir um plano de saúde. Gente, nem sempre é assim. Não, sim, mas eu tô dizendo assim, ó, as condições que vão te colocando no lugar mais confortável de manutenção e de, como é que se diz? É manutenção mesmo, né? Te deixa menos preocupada. Porque, querendo ou não, você pode, vou terminar aqui, eu posso pegar um avião e chegar lá. Sabe? Você vai vendo que não é o fim do mundo, uma coisa que você não resolve com a mão. Mas tem aquela máxima do showbiz, que é o show não pode parar. Não, mas tem muito justamente dinheiro, isso. Eu acho que a transformação do cotidiano em produto, tudo vira mercadoria, tudo vira produto, tudo é vendável. E é engraçado que eu tenho percebido que cada vez mais os grandes influencers têm, não sei porquê, eu não quero nem saber, mas em respeito ao meu público, eu estou anunciando que eu e meu marido terminamos, que eu e minha namorada, que eu falei, gente esse comunicado em respeito, não, é justamente o que é que tá virando. Mas é porque é a novela da vida real. Mas as eu não pessoas acho... se expõem tanto Sim. que o público cobra. Eu não estou dizendo que o público tá certo, nem a pessoa tá certa de se expor. Mas a vida é tão Big Brother que a pessoa tem que dar satisfação. Sim, a mercantilização. Exatamente. Do sentimento, do afeto, quer dizer, da dor. Pois é. Aí eu acho que tudo virou mercadoria e a Anitta e tantas outras acabaram sucumbindo a essa lógica num nível um pouco acima daquilo que seria palatável, suportável, sustentável por uma pessoa que ainda quer existir. Sim. Porque aí vem a questão que aparece, isso que você falou, de não poder ir na padaria sem estar... Bom, nem vai na padaria, né? Não poder ter uma vida normal. Essas pessoas que não podem nunca ir a lugar nenhum, não podem ir para lugar nenhum, não podem ter nenhuma, não podem nem comer, né? Não podem fazer nada que pão, ela não come seres humanos comuns fazem. E o que está em jogo? Você não existe mais. Eu sei bem que gente, você não existe mais. Esse é o ponto. Sim. Então você vendeu tudo a tal ponto que não sobrou nada para você ser. E aí é isso que você está falando. E aquilo que você ainda você não tem coragem de botar no espelho para mostrar, porque talvez nem você gosta. Não tem mais, gente, é que acabou. Se a pessoa tem que forjar aquela lava-louça para tentar mostrar alguma coisa. Você apontou um negócio. A pessoa mercantilizou tudo, capitalizou tudo. A intimidade virou mercadoria a tal ponto que não tem mais intimidade. Se não tem intimidade, não tem existência. Você não é mais nada. Todo mundo usa uma máscara social e tem uma realidade por trás. E isso é o melhor da nossa vida. E a doença mental bombando também por conta desse vazio existencial. E isso é um assunto para um próximo programa. E você, fique com a gente. Toda terça-feira, às 19 horas. Foi muito bom. A nossa estreia foi uma delícia bater esse papo com você. E a semana que vem tem mais. E se você quiser ficar por dentro de tudo que acontece nesse programa, não esqueçam de acessar o nosso link para entrar no nosso grupo de WhatsApp, que é icl.com.br/conversar, para você receber material exclusivo, para receber aviso de quando o nosso programa entra no ar. E também não esqueça que amanhã, quarta-feira, às 15 horas, tem reprise do nosso programa no ICL. Gostaram? Eu amei. Um beijo. Até a semana que vem. Um verdadeiro campeão não é feito nas academias. Um verdadeiro campeão é feito de algo que tem dentro de si. Um desejo, um sonho, uma visão. Essa frase é do maior atleta de todos os tempos, Muhammad Ali. Ele perdeu dinheiro, perdeu seu título porque se recusou a ir à guerra do Vietnã. Para ele, existiam coisas pelas quais valia mais a pena lutar do que o boxe. A história de Muhammad Ali nunca foi contada com tantos detalhes como nesse evento que o ICL preparou para você. No dia 16 de março, um domingo às 8 horas da noite, Marion Ali, a filha mais velha de Muhammad Ali,
vai contar toda a história dessa lenda do boxe, dessa lenda do esporte, dessa lenda do nosso tempo, Muhammad Ali. Um evento inédito e exclusivo do ICL. Chame seus amigos e amigas para participar desse evento histórico. E dia 16 a gente se vê.